Então, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim é sempre um prazer estar falando de radioterapia. Então, hoje eu vou falar sobre a influência da tecnologia na eficácia da radioterapia. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Souto, sou médico radioterapeuta. Então, vou falar sobre esse tema hoje para vocês. Eu gosto sempre de destacar que a questão da eficácia, a questão da tecnologia, na verdade, é um conceito muito relacionado com o tempo. Então, aquilo que um dia foi considerado alta tecnologia, com o passar do tempo pode ficar ultrapassado, pode ser considerado obsoleto. Então, a gente precisa ter muita atenção com a questão do tempo e do momento em que essa tecnologia ela é empregada. Outra coisa que eu acho importante destacar também é que a gente tem uma ideia de que tecnologia necessariamente seria algo complexo, algo ligado a computador, informática, e se a gente for pensar nas duas coisas que mais fizeram a humanidade avançar, foram coisas muito simples, a descoberta do fogo e a invenção da roda, foram tecnologias para a época que fizeram a humanidade avançar de forma bastante acelerada. Muito bem. Então, no tema de hoje, como a radioterapia ela vai avançando, ela vai incorporando tecnologia. Eu decidi fazer um paralelo do próprio desenvolvimento da radioterapia com o desenvolvimento da tecnologia na área médica. Então, pela própria incorporação na rotina da radioterapia, do uso das radiografias, das tomografias, das ressonâncias, dos exames de PET, como eles impactaram no desenvolvimento e na eficácia da radioterapia. E também mostrar que hoje, como a internet, a robótica, a utilização de GPS e de inteligência artificial tem sido aplicada na melhoria dos tratamentos e tal, e de forma geral na eficácia do tratamento com radioterapia. Eu gosto sempre de deixar muito claro os conceitos também, então eu resolvi pegar o conceito do próprio dicionário aqui de tecnologia, e aí me chamou muito a atenção aqui que esse terceiro conceito que ele diz, tudo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. Então, também, duas coisas importantes lembrar. Ele fala aqui a palavra novo e ele fala de conhecimento. Então, também é importante a gente lembrar que tecnologia não necessariamente é algo material, né? O conhecimento teórico também ele é tecnologia. Eu gosto sempre de destacar essa questão temporal. Então, se a gente for perceber aqui, nós temos três construções muito antigas, mas que se utilizaram de muita tecnologia na época para poderem serem construídas e realizadas. Destacando também o conceito de eficácia, eu destaquei aqui a capacidade de impressionar, de causar impacto, né? Força, poder, valência. E gostei muito também aqui da questão sobre capacidade de resolver problemas, né? Então, na maioria das vezes, a gente pensa muito, principalmente dentro da radioterapia, a nossa questão toda, eficácia para a gente é resolver os problemas que acontecem durante a execução dos tratamentos, durante o planejamento dos tratamentos. E mais uma vez destacando a questão da eficácia, eu coloquei essa imagem aqui para se a gente pensar que numa situação onde fosse necessário eliminar um inimigo, no caso seria os tumores, no caso da radioterapia, você utilizar uma bomba atômica, você vai conseguir de fato eliminar o inimigo, mas você vai eliminar muitas outras pessoas juntos. Então a representação da eficácia seria o sniper aqui, que você vai conseguir ter um tratamento direcionado, você vai ter um único alvo com o mínimo de dano colateral. Então, a, a eficácia da radioterapia está baseada num tripé. Dois deles eles brigam entre si. Um deles é a gente tentar aumentar a dose no tumor, dar o máximo de dose naquele tumor para conseguir eliminar, e a gente tem uma briga, um conflito com a questão de tentar diminuir a dose nos órgãos de risco, porque os tumores estão sempre localizados em algum órgão próximo de outros órgãos, e esse é o desafio diário na radioterapia, a gente conseguir tratar o tumor sem lesionar os órgãos normais ou lesionar o mínimo possível os órgãos adjacentes. A terceira unidade do tripé é a questão da reprodutibilidade. O que é importante em radioterapia?
eu preciso reproduzir, então eu preciso fazer aquilo todos os dias. Radioterapia, na maioria das vezes, é um tratamento que é diário, se utiliza de diversas sessões, e é muito importante para eu ser eficaz é que eu consiga reproduzir, que esse paciente reproduza o posicionamento dele do dia que ele foi planejado e nos dias da execução do tratamento. Então, a reprodutibilidade também trabalha muito ajudando a questão da eficácia. Bom, então primeiro falando dos raios-x, lembrando que a radioterapia, quando a gente se utiliza de fótons, a gente está utilizando raio-x de alta energia, então faz parte, caminharam junto aí no desenvolvimento. E no início dos tratamentos a gente tinha o que a gente chamava de radioterapia bidimensional, radioterapia 2D, os filmes, as radiografias em si, tinham um papel importante, porque através das referências anatômicas a gente conseguia definir a localização de determinado órgão. Na foto aqui a gente tem um exemplo de um tratamento para próstata. E também as radiografias ajudavam a gente a verificar, e até hoje em alguns serviços, você se utiliza de raio-x para confirmar e verificar o posicionamento correto dos pacientes. Então, os raios-x, a radiografia, quando foi adicionada, ela foi incorporada na radioterapia, incorporada pela radioterapia, ela tornou, sim, o tratamento mais eficaz a partir do momento que a gente conseguiu dar mais segurança. Aqui a gente tem o exemplo de um paciente, um campo para tratamento de próstata, e a gente tem também um exemplo aqui de um tratamento de mama, como era feito antigamente, baseado nas estruturas anatômicas visualizadas nas radiografias. A questão importante é que a gente conseguia tratar, mas a gente fazia um tratamento ainda com incertezas. A gente não tinha certeza absoluta de que a dose total estava chegando onde deveria chegar, e a gente também não tinha noção do quanto de dose estava chegando nos órgãos normais, nos órgãos adjacentes ao nosso alvo. Então, a gente passa a ter a incorporação da tomografia nos tratamentos. A tomografia, a partir desse momento, a gente passou a falar em radioterapia conformacional, radioterapia tridimensional, ou 3D. A partir da incorporação da tomografia, a gente consegue, com essa tomografia, a gente consegue reconstruir tridimensionalmente o corpo do paciente, os órgãos do paciente, e aí a gente passou a solucionar aquela incerteza que a gente tinha no 2D, que é em relação à cobertura da dose sobre o alvo. Então, eu tenho certeza que a próstata toda está recebendo a dose que deveria, ou a mama toda estaria recebendo a dose. E eu consigo agora verificar e dosar o quanto está chegando de radiação nos órgãos adjacentes. Então, eu sei num tratamento de próstata, por exemplo, que a dose na bexiga está abaixo do permitido, que a dose do reto está abaixo do permitido. Então, eu tornei o meu tratamento mais seguro, e dessa forma eu tornei o meu tratamento mais eficaz. Aqui a gente tem um exemplo da reconstrução tridimensional dos órgãos do paciente, da área de tratamento. Aqui a gente consegue visualizar a distribuição da dose desse paciente, e aqui a gente tem um gráfico que mostra justamente a dose, a dose que está chegando nos órgãos, não só no tumor, como nos órgãos adjacentes, aumentando aí a segurança do nosso tratamento. É importante também que a tomografia, num evento em cadeia, a utilização da tomografia, a partir também da utilização dos sistemas de planejamento, conseguiu desenvolver novas técnicas de tratamento. Então, uma das técnicas de tratamento que foi desenvolvida foi a radioterapia de intensidade modulada, onde a gente conseguiu, modulando o feixe de radiação, a gente conseguiu preservar não só saber agora quanto chegava, como a gente conseguiu agora preservar os órgãos sadios. Então tem uma comparação aqui entre um tratamento 3D e um tratamento MRT. Vocês podem perceber que o reto aqui do paciente ele está todo dentro da zona de dose alta, zona vermelha aqui, e com a utilização de MRT a gente consegue conformar mais a zona vermelha, a dose alta, em torno da próstata, e poupando boa parte do reto. Então, o IMRT também contribuiu para a eficácia da radioterapia, diminuindo os efeitos colaterais pela diminuição da dose nos órgãos normais. Uma outra técnica de tratamento que também se desenvolveu foi a arcoterapia volumétrica modulada, uma terapia onde a gente consegue
num movimento contínuo do acelerador linear, a gente consegue entregar o tratamento para os pacientes. E uma das principais vantagens, ou o principal aspecto que contribuiu na eficácia aqui, foi a questão do tempo. Lembrando que a gente precisa reproduzir sempre os pacientes, quanto mais rápido eu trato esse paciente, eu tenho uma chance maior dele se manter na posição correta e entregar o tratamento de forma correta. Então, o tempo foi uma contribuição muito grande aqui dessa técnica de tratamento. Tratamentos que duravam em torno de 7, 8 minutos conseguem ser realizados em torno de 2 minutos. Isso é muito importante. Além de tratar um paciente mais rápido também permite tratar mais pacientes, né? O Brasil, infelizmente, tem uma defasagem de aparelhos de radioterapia. Então, é comum o cenário de muitas filas para aguardando o tratamento. Então, a partir do momento também que você acelera o tempo da execução do tratamento, você consegue fazer essa fila de tratamento andar mais rápido também. A partir da utilização da imagem, também se desenvolveu um conceito de radioterapia, que é a radioterapia guiada por imagem. E a gente tem hoje bastante utilizado o Cone Beam, que é os aparelhos de radioterapia, eles têm uma tomografia associada a eles, e a gente consegue gerar uma tomografia em tempo real, na hora em que o paciente vai tratar, e a gente consegue fazer uma sobreposição da imagem do paciente do dia que ele planejou, do dia que ele fez a tomografia de planejamento de tratamento, e da hora que ele está tratando. Dessa forma, a gente aumenta bastante a questão da segurança. Mais uma vez, a gente consegue confirmar posicionamento, a gente consegue confirmar o posicionamento ali, a localização do alvo e a localização também, a influência dos órgãos adjacentes durante o tratamento. Uma das coisas mais corriqueiras hoje no tratamento de próstata, eu consigo fazer uma tomografia na hora do paciente e a gente consegue ver se a bexiga está adequadamente cheia, se o reto está adequadamente esvaziado, porque essas duas situações influenciam no posicionamento da próstata. Então a gente consegue, se a gente identifica alguma coisa alterada, a gente pede para o paciente sair, encher mais a bexiga ou esvaziar, tentar fazer um esvaziamento do reto para a gente entregar o tratamento mais eficaz. Um outro conceito também importante que a tomografia permitiu foi de radioterapia adaptativa. A gente tem tumores que respondem de forma muito rápida à radioterapia e, às vezes, em menos da metade do tratamento, a anatomia desse paciente já se modificou completamente e aquele planejamento que foi feito para ele já não serve mais, ele necessita de um outro planejamento para que, de fato, a área seja tratada de forma correta e os órgãos adjacentes sejam protegidos. Então, aqui tem um exemplo de um paciente de tumor de cabeça e pescoço. A gente tem aqui a tomografia de planejamento dele, a gente consegue perceber um linfonodo bastante aumentado, e esse paciente, com apenas 1/3 das sessões programadas, ele já teve uma redução bem considerável da área de doença, então a gente precisou replanejar esse paciente. A tomografia também, quando incorporada à radioterapia, permitiu a gente desenvolver esse tipo de técnica. A ressonância também foi incorporada na rotina da radioterapia e nos planejamentos de radioterapia. A gente tem uma outra técnica de tratamento, que são as radiocirurgias, que são a entrega de doses muito elevadas de radioterapia em determinado ponto, em uma única sessão ou em poucas sessões de radioterapia. E a ressonância nesse contexto teve um papel importante na delimitação das áreas de tratamento. Aqui tem o mesmo paciente, comparando a imagem na ressonância dele na tomografia, a gente não consegue na tomografia ter a precisão que a gente consegue ter na ressonância, então isso também me dá segurança para entregar a dose para esse paciente, então torna o meu tratamento também mais eficaz dessa forma. Além disso, a ressonância ela hoje já é incorporada também no próprio acelerador. Não é uma coisa muito comum, mas existe já esse aparelho em alguns locais, onde a função que a tomografia faz no Cone Beam, o que faz nesse tipo de acelerador associado à ressonância, você consegue verificar os órgãos do paciente no momento do tratamento através de uma ressonância, o que também aumenta a precisão, aumenta o nível de detalhamento das estruturas que você está tratando. Então, também, dessa forma, aumenta a eficácia do nosso tratamento com radioterapia. O PET-CT também faz parte da rotina, também foi incorporado. A gente tem
o conceito da radiocirurgia estereotáxica corpórea, que são tratamentos de lesões também, conceito parecido com o da radiocirurgia, entrega de dose alta em poucas frações, porém, no caso da SBRT, são lesões que não são cranianas, então a gente consegue hoje tratar próstata dessa forma, a gente consegue tratar lesões pulmonares dessa forma, e o PET é muito importante na delimitação dessas lesões. Aqui tem um exemplo de um paciente que foi tratado e planejado a partir de uma imagem de PET. Então, aqui o planejamento, a imagem bem detalhada pela captação do PET, e aqui tem imagens depois posteriores que mostram a regressão da lesão, né? Fica bem evidente aqui a redução da lesão. E o PET também ajudou muito a gente nos casos de reirradiação, porque quando eu preciso reirradiar um tecido, eu preciso que o meu volume de tratamento, a minha área de tratamento, seja a menor possível. Então, o PET ajuda a gente a delimitar também essas áreas e fazer um tratamento mais seguro e mais eficaz para esses pacientes. Bom, a internet hoje está em tudo, permitindo, inclusive, o tipo de aula que a gente tem hoje, né, através das plataformas digitais. E a internet, sem dúvida, o maior legado que ela deixou foi difusão do conhecimento. Então, a utilização da internet, primeiro, hoje a gente se desenvolve uma técnica nova de radioterapia em qualquer parte do mundo, a gente tem acesso, a gente consegue se preparar para incorporar. E então a difusão do conhecimento, sem dúvida, ajudou e impactou nos tratamentos de radioterapia. Além disso, a internet permite acesso remoto, então facilita a nossa vida. Hoje, por exemplo, através do acesso remoto de sistema de planejamento, um físico não precisa se houver qualquer problema com o planejamento de um paciente, ele não precisa se deslocar até a unidade de tratamento, ele consegue fazer isso de casa, uma correção ou o próprio planejamento em si. É possível fazer o médico, a verificação e a correção de imagens e tal, através também de acesso remoto. E a gente também consegue uma coisa que é muito importante, hoje a gente funde muita imagem de exame nas nossas tomografias de planejamento. Então a internet permite que eu consiga acessar os sites das clínicas de imagem, e aí ajuda a gente pegando tanto a imagem em si, como os laudos também, para a gente ter bastante detalhamento das áreas que vão ser tratadas. A internet contribui bastante aí com a nossa rotina. Robótica também foi associada? Sim, a gente tem um aparelho que se chama CyberKnife, que é um braço robótico, que ele é utilizado principalmente para as radiocirurgias, e a principal vantagem dele é que ele permite diferentes angulações, e essas angulações vão resultar em uma conformidade ainda maior para o tratamento. Então, utilizado principalmente para lesões cerebrais, lesões muito pequenas, tá, onde o nível de conformidade é muito importante, o nível de detalhamento. Então, aqui as diversas angulações pela qual os feixes de radiação vão entrar para a gente conseguir fazer essa conformação adequada. Então, a robótica também influenciou dessa forma, e a gente também tem as mesas robóticas, hoje as mesas de tratamento, e elas conseguem, além dos eixos tradicionais, a gente consegue fazer, a gente consegue mexer em mais duas dimensões, a gente consegue fazer angulações dessa mesa. Isso também permite, na hora de fazer uma correção de imagem no pré-tratamento, também ajuda a gente a tornar o tratamento mais eficaz, mais seguro, a questão da utilização da mesa robótica. O GPS utilizado, eu coloquei aqui que eu não sei se as pessoas que estão assistindo a aula já viram ou se lembram disso aqui, mas antigamente antigamente se andava com guia para conhecer todas as ruas, guias de estradas e tal. Isso é uma coisa que parece hoje impensável. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha um desses dois aplicativos no celular e que não utilize desses aplicativos. E isso também, de alguma forma, foi incorporado na radioterapia. A gente tem, por exemplo, o Calypso, que é uma ferramenta que a gente coloca um localizador dentro do alvo que a gente quer tratar, e além da localização, a gente consegue fazer o controle do feixe de radiação com a utilização dessa ferramenta. Então, aqui tem um exemplo de um tratamento de próstata convencional e com uso do Calypso. Você está ali, naquele momento, irradiando a próstata. Se há um movimento, e sempre há movimento
dentro do corpo humano, se há um movimento e parte da próstata fica fora do feixe de radiação, o sistema consegue bloquear o feixe. Então, nesse momento onde o alvo, a próstata, está localizado fora da área de tratamento, o feixe é bloqueado e o paciente não recebe radiação nesse momento, recebe apenas no momento em que a próstata encontra-se corretamente posicionada. Outro exemplo também de tratamento que a gente conseguiu incorporar, e uma coisa com essa questão da localização, a gente tem a técnica de onde o paciente mantém a respiração, a gente chama de brief hold, então a manutenção da respiração. Aqui um exemplo de uma paciente que vai tratar com mama, ela, durante o tratamento, durante a execução do feixe, ela mantém a inspiração, então isso afasta o coração dela da parede torácica, então a gente consegue dar menos dose no coração dessa paciente, utilizando esse tipo de técnica, então torna o nosso tratamento também mais eficaz, uma vez que diminui a chance de efeito colateral. É importante também destacar que toda tecnologia incorporada ela tem um custo, infelizmente quase tudo em radioterapia é importado, então a gente tem a questão do dólar, a questão econômica, então infelizmente o acesso ele não é generalizado, principalmente no Brasil, a essas tecnologias e essas técnicas mais modernas. Como eu disse inicialmente, a gente não tem no Brasil nenhum número suficiente ainda de aceleradores lineares, e muitos dos nossos aceleradores ainda são aceleradores antigos. Existe um esforço grande hoje para modificação, para troca desses aparelhos antigos e para instalação em lugares onde ainda não existem, que a demanda por radioterapia de fato é muito grande. E hoje, acho que talvez a questão que se fala mais, a utilização da inteligência artificial, ela também está sendo empregada na radioterapia. Hoje ela é muito associada nos próprios sistemas de planejamento, auxilia os médicos e os dosimetristas no contorno das estruturas. Existem programas que otimizam e tornam mais precisa a fusão e a correção das imagens que a gente utiliza no planejamento dos tratamentos. Também existem sistemas que fazem essa verificação e correção automática do posicionamento de paciente, e também trabalha na elaboração de nomogramas que vão predizer para a gente o benefício ou não de tratar, possibilidades de ter efeitos colaterais para esses pacientes. Então a inteligência artificial tem sido incorporada cada vez mais em diversos campos dentro da radioterapia. Bom, para concluir, então, assim, a principal conclusão, a radioterapia, de fato, acompanha o desenvolvimento tecnológico, é influenciada, e a sua eficácia é influenciada pelo desenvolvimento tecnológico, e a radioterapia também se beneficia da incorporação do desenvolvimento tecnológico em outras áreas da medicina também, principalmente a parte de imagem. A radioterapia acaba incorporando e se beneficia bastante. Para a gente, eficácia se traduz em aumento da precisão e da segurança do tratamento. A gente quer cada vez mais atingir o alvo de forma correta e dar segurança para os nossos pacientes. É importante que a gente tenha um acesso universal disso. Não adianta a gente ter super tecnologia, super tratamentos e isso ficar restrito a um número pequeno da população. Então é importante universalizar o acesso. E importante lembrar que quando a gente fala, por mais que a gente fale em tecnologia, a gente pense muito em máquinas, em programas, a radioterapia, a oncologia em si, é uma área que necessita de muita humanidade, que necessita de muito respeito de quem lida com esses pacientes, então é importante não esquecer da humanização sempre, seja em qual for a etapa do tratamento desses pacientes. É isto. Encerrou, Álvaro? Excelente. Sim. Olha, tem um participante, Uhum. Aldemir, está perguntando se todos os tratamentos utilizam A IGRT? IgR. Olha, É porque existem diversos conceitos, né? Então é meio complicado, né? Enfim, exato. pode falar. O IGRT, se a gente for levar o conceitualmente, se você utilizou uma imagem para te auxiliar na radioterapia, você usa o IGRT. Então, se você faz uma verificação através de radiografia, você se utilizou de IGRT. Mas no geral, as pessoas
consideram, o IGRT, se usa IGRT, a partir do momento de que você consegue usar uma tomografia junto, ou se você usa algum sistema que tem um marcador intratumoral, um fiducial, alguma coisa para localização mais precisa dos órgãos ou do alvo de tratamento e tal. Mas conceitualmente, se você usa raio-x, você utilizou de imagem para guiar o seu tratamento. Então, quase que todos os tratamentos, sim, se utilizam de GRT.